Graça e paz, eu sou o Biraci Ferreira, eu sou ministro de milagres. Se você gostar desse canal, já se inscreva nele e deixe o seu like no vídeo. Aqui você vai aprender sobre a unção do Espírito Santo, como curar os doentes, sobre batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Você vai aprender muitas coisas boas aqui a respeito da unção do Espírito Santo, amém? Nesse vídeo de hoje eu vou falar com você a respeito de como você curar os doentes e os enfermos. Você sabia que há uma diferença grande entre enfermos e doentes e não é a mesma coisa? É isso que eu vou tentar te passar aqui de maneira breve, de maneira rápida e de maneira básica, amém? Você vai aprender pelo menos o básico aí de como você orar e curar os enfermos e os doentes. Então vamos lá para o vídeo. Então, em primeiro lugar, você precisa aprender que enfermo é diferente de doente. O que seria um enfermo? Uma enfermidade, ela é causada por um espírito maligno. Você lembra da mulher do fluxo de sangue, que ela estava enferma já fazia muitos anos e já tinha passado por médicos, e os médicos não conseguiam fazer nada, ela gastava todo o dinheiro dela para se curar daquela enfermidade. Por quê? Porque a enfermidade ela é causada por espíritos malignos. Na verdade, tudo que é doença e enfermidade começa por uma ação de espíritos malignos. No entanto, você tem que diferenciar isso na hora de orar pelos doentes ou pelos enfermos, porque sua oração terá uma grande eficácia. Então, como identificar quando é enfermidade ou quando é doença? Você vai ter que fazer uma pesquisa, uma entrevista com a pessoa. Por exemplo, a enfermidade, ela sempre vai ser algo crônico. Ela pode começar numa doença. Por exemplo, alguém tropeçou e o pé machucou o dedão lá e não cura. Já toma um remédio, já foi ao médico, só que aquilo não cura. Então aconteceu o quê? Um espírito maligno se apoderou daquilo ali e não abandona. Então aquilo ali já se transformou numa enfermidade. Então você não vai orar mais como uma doença. Você vai orar como sabendo que há um espírito maligno ali mantendo aquela pessoa prisioneira daquela enfermidade, mantendo essa pessoa prisioneira nesta doença. Então o que você vai fazer? Sabendo que é um espírito maligno, você vai dizer: espírito de enfermidade, eu te ordeno que saia desta pessoa agora. E você ora desta maneira e depois você vai dizer assim ao dedo da pessoa. Você não deve orar da maneira que você talvez aprendeu na sua igreja, que as pessoas te ensinaram, que você viu alguém orar, sei lá. Essa maneira aqui: Senhor, cura essa pessoa. Não, você não deve orar dessa maneira, porque a palavra de Deus diz que o Senhor ele nos deu autoridade e que se nós cremos, nós imporemos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você está entendendo? Você tem que orar com autoridade, exercendo a autoridade que o Senhor Jesus te deu. Por acaso você já viu um policial munido de autoridade, com a carteira funcional, com arma nas mãos, com o distintivo, seja sei lá o que for, com a farda dele? Você já viu ele chamando o delegado para prender um bandido na rua? Você já viu ele chamando o governador para prender um bandido? Não, porque ele está munido de autoridade. Ele tem uma carteira funcional, ele passou por um concurso público, estudou para isso. Então, fez todos os trâmites legais para ter essa autoridade. Então, ele não vai chamar o político, ele não vai chamar o delegado, ele mesmo vai prender, porque ele tem essa autoridade. Assim é você no reino de Deus. Você tem que falar com a autoridade que o Senhor Jesus te deu. Então você tem autoridade sobre os espíritos malignos. Eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então você tem que falar com a autoridade que Jesus te deu, não chamando Jesus para fazer por você. Como você vai orar? Digo a você, espírito maligno, espírito de enfermidade, saia agora em nome de Jesus desta pessoa. Então você dizendo isso, o espírito maligno sai da pessoa e você vai dizer ao órgão, ao dedo, ao membro, você vai dizer:
Dedo, eu ordeno que você fique restaurado. Ossos, eu digo a vocês, sejam restaurados agora. Músculos, nervos, sejam restaurados agora. Então, você vai orar dessa maneira, com autoridade. O Senhor Jesus nos deu autoridade para isso. Quando você fala, é a boca de Deus falando por meio de você. Então você já identificou o que é o espírito de enfermidade e que ele causa doença nas pessoas, que são as doenças crônicas, aquilo que persiste e não é curado por meio de tratamentos ou de remédios. Então isso é um tipo de enfermidade causado por espíritos malignos. O que seriam as doenças? Doenças seriam coisas normais, porque você não come direito, você é alcoólatra, bebe, e você acaba tendo problemas que são causados por seus próprios atos. Então você vai orar de um modo determinado para as doenças. Você vai dizer a doença: eu te ordeno que saia dessa pessoa. Você vai dizer ao órgão, eu te digo agora, fique curado. Você vai dizer ao músculo, eu digo agora você, fique curado. Você vai dizer ao olho, eu ordeno a você, veja agora. Você vai dizer à boca, eu te ordeno, fale. Você vai dizer ao ouvido, eu te ordeno, ouça agora. Dessa maneira você vai orar pelos doentes e pelos enfermos. Eu espero ter sido um pouco sucinto aqui, te levando a um entendimento. Com certeza vai ter mais vídeos sobre isso, te esclarecendo um pouco mais de como orar pelos enfermos e pelos doentes. Amém? Deus te abençoe, deixe seu like e se inscreva no canal.